Graça e paz, amados irmãos. Eu quero iniciar essa aula lembrando de um DVD que a minha filha tinha quando pequena, que tinha uma música que dizia assim: temos que aprender a esperar. E eu creio que essa pandemia tem nos feito isso, né? A esperar para matar a saudade, esperar para que a gente possa voltar a ter uma plena comunhão, esperar as decisões de Deus também em relação a tudo que está acontecendo nesse mundo, né? Então, essa palavra de esperar, né, é uma palavra de esperança também, buscando em Deus o auxílio bem presente, que você seja fortalecido na sua fé, na sua visão, em Cristo Jesus. Nós vamos começar nossa penúltima aula de escola dominical do módulo Evangelização, e eu quero fazê-lo então orando com você e juntos possamos meditar o nosso coração, a nossa mente, na visão do reino de Deus e de um modo muito específico, na ação da igreja em proclamar o reino através da evangelização, do senhorio e da salvação em Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós estamos na Tua presença agora, em comunhão através dessa aula, buscando em Ti, Senhor, o refúgio bem presente, e sabendo, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro, ó Deus, para que os nossos amados irmãos possam ser protegidos de todo o mal, ser cuidados, que o Teu Santo Espírito esteja iluminando, esteja dando paz de espírito, dando, Senhor, a certeza de que em Cristo nós temos sempre uma plena resposta e uma atenção, cuidado que o Senhor está exercendo sobre nós, sobre a Tua igreja de um modo especial nesse momento de pandemia. Nós pedimos então que o Senhor abençoe, abrindo os nossos corações, nossas mentes, para que a escola dominical consiga e prossiga em ser um anúncio da Tua palavra, de uma reflexão, para que as nossas vidas então sejam louvor à Tua glória também, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos orientando, cuidando de nós e edificando as nossas vidas, de modo que esse curso de evangelização possa também ser um desafio, uma busca, Senhor, de intimidade contigo e de buscar os Teus interesses e a Tua vontade. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa oração, que o fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos então nessa penúltima aula. Vem aí um módulo de escola dominical muito legal, muito edificante, e eu creio que também lúdico, porque vai trazer assim aquele momento de refrigério para as nossas vidas, e eu creio que isso é muito importante, muito gostoso. Então, nós temos esta penúltima aula de evangelização. No próximo domingo, nós teremos uma aula de fechamento, né? Se você tem alguma pergunta, né, alguma questão que você gostaria de que nós enfatizássemos ou respondêssemos, então mande essa pergunta, essa questão para o nosso WhatsApp pessoal e eu posso então preparar isso para edificação e fechamento, conclusão do nosso curso, ok? Então a gente vai fazer assim. Hoje nós queremos falar sobre pós-evangelização. Pós-evangelização. Nós tivemos enfatizando o antes, o durante e agora nós vamos falar sobre o pós. O que eu devo entender como pós-evangelização? Então, a primeira coisa, a pós-evangelização é porque a pessoa foi levada, a pessoa evangelizada, foi levada a uma decisão. Isso é muito importante, isso faz parte da tradição da Igreja Reformada. Um dos problemas com o catolicismo na época da Reforma era que nos dogmas da Igreja, a Igreja era vista como uma mãe. Então, ela acolhe os seus filhos e não é necessário ter uma experiência com Jesus Cristo. É importante você fazer parte da Igreja.
Se você está dentro da igreja, se você foi batizado, se você fez as iniciações, né, do catolicismo, então você é salvo, né? Então a salvação, na visão católica, não exige uma decisão. A reforma e os movimentos evangélicos após a reforma sempre enfatizaram a decisão como uma forma de justificar, mostrar, né, demonstrar a realidade daquilo que verdadeiramente aconteceu na minha vida. Então, aquele antes de eu me converter e o depois de eu me converter, ou seja, eu tive uma experiência de salvação em Jesus Cristo que transforma a minha vida, e isso então me dá a condição de verdadeiramente ser a igreja. Então, na visão reformada, a igreja é o conjunto de pessoas que tiveram uma experiência de salvação com Jesus Cristo. É a reunião dos salvos, é a reunião dos santos, é o corpo de Cristo. Por quê? Porque tem uma experiência com Cristo. Então, a nossa visão eclesiológica é uma visão que olha para a nossa decisão em Jesus Cristo, né? Então, quando alguém pergunta para você, você é crente, você é presbiteriano, você é um cristão, naturalmente a nossa conduta é falar sobre, sim, eu sou cristão porque um dia eu tomei uma decisão por Jesus Cristo, eu aceitei Jesus Cristo, eu fui salvo por Jesus Cristo. Seja a expressão a qual eu usar, vai sempre para esse eixo, né, de mudança radical da minha vida, né? Aquilo que a Bíblia chama de metanoia, né? Ou seja, transformação, conversão, né? A minha vida ia para a morte, para o pecado, para toda a realidade deste mundo, e a presença de Jesus Cristo transformou a minha vida de modo que eu seja um seguidor de Jesus Cristo, olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu prossigo para o soberano alvo. Qual é esse alvo? Esse alvo é a consumação de eu estar com Cristo eternamente e cumprir os propósitos que Deus tem para a sua igreja enquanto isso não acontece. Então, esse meu propósito de vida é a partir desse eixo de uma experiência de fé, de vida, de salvação que nós temos em Jesus Cristo. Por isso, para nós, é fundamental que a pessoa seja levada a uma decisão. E esse não é um processo simples, não é um processo fácil, como tudo na evangelização. Não é simples e nem fácil. Por quê? Porque é algo intenso. Intenso porque nós também estamos envolvidos espiritualmente, emocionalmente, né? Pode ser que nós estamos pregando o evangelho para uma pessoa muito querida da família, um amigo no trabalho, uma pessoa na escola, alguém que nós temos um relacionamento, até pela internet, seja por onde for, nós estamos envolvidos e comprometidos integralmente com aquela situação. E a decisão vai ser ou um momento que a gente vai sentir uma certa tristeza, uma dor se a pessoa disser não, se a pessoa zombar, se a pessoa desprezar, se a pessoa às vezes até colocar que não quer mais ter relacionamento com você por causa da sua fé. Isso é possível. Então isso vai trazer tristeza, vai trazer uma dor espiritual, uma dor emocional e uma perda, né? Não é simples, não é fácil. Para quem já experimentou isso, sabe que é difícil passar por essas situações. Agora, também, quando a pessoa diz sim e ela aceita Jesus Cristo, é um fato inefável, né? É um momento transcendental, um momento fantástico de vida, de salvação, um momento de lágrima, né? Assim como a gente pode ter lágrimas de tristeza, nós também podemos ter essas lágrimas de profunda alegria por pessoas que assumiram a sua fé em Jesus Cristo e foram transformadas em Jesus Cristo, né? Então esse é um momento muito, muito, muito especial. A decisão
leva a essa radicalidade, né? Da palavra radical, que é raiz, que está tratando de algo no mais profundo do nosso ser. Por isso, essas decisões são decisões extremamente profundas, porque envolvem a questão de vida e morte. Não quer dizer que a pessoa que disse não, no futuro ela não possa dizer sim, mas naquele momento a decisão que ela disse não nos traz uma profunda tristeza e também nos cativa a continuar em oração e buscando influenciar do melhor modo, como nós já falamos, né, de pescar, de lançar a isca e de criar sede, como nós falamos, que Jesus é a água da vida e nós então criamos a sede para o Senhor saciar essa sede. Esse processo, então, é um processo bastante profundo na vida da pessoa a qual está sendo ministrada e também de quem está ministrando na palavra de evangelização. Portanto, é fundamental que nós levemos a pessoa a uma decisão. Primeiro porque assim nós estamos cumprindo o que Jesus mesmo colocou nas grandes comissões, as quais ele proclamou antes da sua ascensão, né, da sua ida ao céu. Ele colocou isso para a igreja, né, ser proclamadora dessa realidade e executora dessa realidade. Então, Mateus 28, de 18 a 20, nós podemos meditar um pouco o que diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa palavra de Jesus é extremamente orientadora para nós. Primeiro eu quero ressaltar um fato interessante, que Jesus fala, antes da pessoa inclusive ser batizada, de ir fazer discípulos. O que a gente tem que entender com isso? Que todo momento que você já está proclamando, está pregando, está ensinando do Evangelho a uma pessoa a qual você deseja que tenha uma experiência de salvação com Jesus Cristo, isso já é um processo de discipulado. Às vezes, você prega o Evangelho para uma pessoa, não é só um dia, assim como eu falei na aula passada, né, que você esteja preparado para pregar o Evangelho em 5, 20 minutos, 45 minutos. Esse é um treinamento de expor as ideias as quais você quer que a pessoa entenda sobre a obra de salvação de Jesus Cristo. Mas pode ser, como eu já tive essa experiência, você talvez já tenha também, de demorar muito tempo. Às vezes são dias, meses, anos, que você vai semeando a palavra de Deus, vai mostrando realidades de fé, e as coisas não acontecem assim lineares, né? Pode ser, a dinâmica da vida é muito complexa, né? Principalmente no aspecto espiritual. E principalmente para quem prega o Evangelho para pessoas dentro da sua própria casa, na sua família, sabe que é um processo às vezes muito demorado, muito lento, ou é um processo que demora um tempo bastante grande que você vai proclamando. É importante você ter uma dinâmica, né, do que você já fez, do que você está fazendo e do que você vai fazer nessa anunciação de Jesus para essas pessoas, né? Não só da família, mas pode ser um grande amigo, uma grande amiga, uma pessoa que você tem relacionamento e durante muito tempo você vem semeando, né, porções para que essa pessoa tome uma decisão por Jesus Cristo. Por isso, então, o discípulo, quando Jesus fala, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, né, e ele fala, portanto vão e façam discípulos,
ele coloca isso numa ordem, inclusive, antes do batismo. Porque o batismo, na época de Jesus, já era um sinal claro de decisão. Talvez isso seja um pouco complicado, às vezes, as pessoas entenderem, mas é uma questão de contexto. Hoje, ser batizado é uma coisa muito banal, né? Eu conheço pessoas que foram batizadas 3, 4 vezes, né? E não são muito, não são muito velhas, né? Talvez ainda façam mais batismos. A gente tem que fazer um lava-jato de batismo, de modo que há uma banalização do batismo, né? Porque tem gente que fala assim, não, mas a Bíblia fala, crer e ser batizado. Então, você vai, por exemplo, numa igreja pentecostal, em algumas, né? Não todas, elas têm doutrinas diferentes também, formas e práticas diferentes, mas há grandes grupos que fazem o seguinte, você assistiu um culto de pregação do Evangelho, levantou a mão, você já na semana seguinte já desce as águas e é batizado, porque é assim que eles falam, não, mas é isso que a Bíblia está dizendo. É verdade, é isso que a Bíblia está dizendo, mas por isso que existe a teologia, né, para a gente estudar um pouquinho também a questão de contexto. Na época de Jesus, você sair do judaísmo e se converter para o que seria o cristianismo, né, que estava na sua primeva, né, no seu nascedouro, né, estava nascendo o cristianismo, era correr um risco de vida grande, né? Você chegar para a família e falar assim, eu não sou mais judeu, eu sou agora um seguidor daquele que se diz o nosso Messias, você sabe que era risco de ser apedrejado, como foram vários cristãos, né? Nós temos os casos bíblicos registrados na Bíblia e temos a história da igreja que mostra os mártires, né? Que foram perseguidos duramente por causa do Evangelho. Então, ser batizado era sinal de que a pessoa havia tomado uma decisão radical na sua vida. Hoje, nós não somos mais assim. Hoje, se você falar, eu vou me converter para a igreja metodista, pentecostal, presbiteriana, ninguém vai te matar ou vai te apedrejar. Talvez vai fazer alguma exortação, vai repreendê-lo em algum sentido, mas nada que seja um risco de vida. Isso é muito comum hoje, né? As pessoas saem de uma igreja para outra e batismo se tornou não como era no Novo Testamento um sinal de conversão. Hoje, batismo simplesmente se tornou um sinal de agregação a uma comunidade da fé. Evidente que é. O batismo é a agregação à comunidade da fé, mas o era pelo fato da pessoa ter tomado uma decisão nesse sentido, né? Então é fundamental que nós tenhamos essa realidade, essa compreensão, né, de que quando Jesus fala, né, desse batismo, ele fala no sentido de uma conversão, no sentido de uma decisão, né? A palavra decisão é mais cisão, ou seja, eu tenho que tomar uma decisão de um lado a qual eu vou seguir. Então, toda decisão exige de nós um caminho a ser decidido. Eu não posso viver em 2 caminhos, né? Eu tenho que decidir por um caminho qual eu vou trilhar a minha vida. Por isso que nós devemos também dar um tempo à pessoa que tomou a decisão para, né, como nós fazemos, ter a classe de novos membros, né, a classe de catecúmenos, até que ela realmente seja batizada e mostre, não só pela classe de catecúmenos, porque às vezes a classe de catecúmenos também ela é muito, às vezes, simplista, né? Está mais preocupada em agregar a pessoa do que realmente a noção de catecumenato que era originário, no sentido de eu mostrar frutos daquilo qual eu estava fazendo, né? Então hoje a classe de novos membros se tornou uma classe totalmente teórica
Isso é uma coisa que eu tenho revisto no meu ministério já há um bom tempo, onde os próprios alunos de classe de catecúmenos são convidados a fazer aquela lista, como eu coloquei no curso de evangelismo, né, de fazer aquela lista de nomes, e começar a também dar o seu testemunho, de modo que ela já crie o hábito de evangelismo desde o início da sua conversão, mas também é demonstração daquilo que a Bíblia diz: pelos frutos vos conhecereis. Se uma pessoa diz que aceitou Jesus Cristo, mas não tem a alegria de proclamar para os outros que é de Jesus, alguma coisa está errada. Então não adianta simplesmente fazer a classe de catecúmenos, depois faz o batismo, se torna membro, e acontece o que o cristianismo hoje tem vivido, e principalmente as igrejas reformadas, que têm esquecido esse princípio e se tornaram extremamente católicas. Entra para a igreja e depois as coisas acontecem, né? Como é o catolicismo. Entra para a igreja e fica na igreja porque aqui é lugar de salvação. Igreja não salva ninguém, né? Nem a igreja católica, nem a igreja presbiteriana, nem qualquer outra igreja. Infelizmente, nós deixamos de ter um equilíbrio, uma condição, né? Uma qualidade nesse sentido. Então, a classe de catecúmenos, a iniciação da vida cristã se tornou uma coisa muito fácil, né? Então, ser cristão é uma coisa muito fácil. Eu ir lá na frente, o pastor pega lá o livro de formas e atos de culto e lê aquelas perguntas, né? Você crê, você faz isso, você etc, etc. A pessoa diz sim, 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 né? A pessoa recebe um pouquinho de água na cabeça e já se tornou membro da igreja. Então, a gente fez com que esse processo de decisão se tornasse uma coisa muito simplista, né? Uma coisa muito linear e que não segue conceitos bíblicos, como, por exemplo, eu falei, quando a palavra diz, né, pelos frutos vos conhecereis. Então, se você é uma nova árvore, né, você vai demonstrar novos frutos. E um dos frutos que a pessoa deve demonstrar é que ela também é uma testemunha, ela prega o evangelho porque ela ama Jesus, e ainda que não saiba fazer isso com qualidade, com conteúdo, etc., mas o simples fato dela declarar a alegria do que aconteceu na sua vida, o que eu era e o que eu sou agora, isso já permite que você comece a entender que verdadeiramente aquele discipulado que começou antes da decisão, ele vai continuar para aprimorar essa realidade de fé e vida em Jesus Cristo. Por isso, é fundamental, né, nessa questão da decisão, como nós temos falado da pós-evangelização, da pessoa ser levada a uma decisão, as características, né, eclesiológicas que, quando se toma uma decisão ou não, o que isso acarreta, e as questões bíblicas envolvidas. Então, por isso, há questões éticas e morais nesse sentido. Nós temos que também, quando a pessoa toma uma decisão, ou no processo de levá-la a essa decisão, fazê-la entender que seguir Jesus não é uma pólice de seguro, seguir Jesus não é o prêmio da loteria, no sentido de que todos os seus problemas estão resolvidos, e infelizmente, né, e isso faz parte do mundo que nós vivemos e de batalha espiritual, o evangelho da prosperidade, né, que um conjunto de seitas, né, pregam essa mensagem, né, de um evangelho materialista, de um evangelho que é solucionista, no sentido de não buscar a solução em Jesus Cristo, mas o simples fato de você declarar que é de Jesus Cristo, todas as coisas então vão melhorar para a sua vida, né? Tinha uma igreja que até mudou um pouco atualmente
por questão de marketing, né? Mas você passava em frente das igrejas e estava lá, pare de sofrer, né? A Igreja Universal tinha uma frase embaixo, né? Pare de sofrer, né? Então, no sentido de que se você se tornar cristão, os seus problemas estarão resolvidos. E não é verdade. Por isso, o que eu quero que você entenda, né, é que a verdade é que eu andando com Jesus Cristo, evidentemente que Ele vai me ajudar a solucionar uma sequência de problemas que aconteciam por causa do meu pecado, mas isso não quer dizer que todas as demais coisas vão mudar na minha vida. Então, por exemplo, uma pessoa era alcoólatra, era viciado, era uma pessoa que tinha problemas morais e etc., seja qual for, né, problemas de possessão demoníaca, né, problemas de enfermidades que o inimigo atacava, e quando Jesus Cristo libertou, trouxe o alívio, trouxe cura, restauração dessas situações, isso não quer dizer que o fato dessa pessoa estar em Cristo, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Ela vai ganhar um emprego novo, vai ganhar muito dinheiro, vai ter carro, vai ter casa. Às vezes até o contrário, eu conheço muitos casos de que a pessoa aceitou a Jesus Cristo e passou a ter grandes e difíceis dificuldades, inclusive morais, porque era uma pessoa que tinha negócios ilícitos, e se converter não era melhorar de vida, era piorar de vida, não é fácil. Eu lembro de um empresário, né, que trabalhava com seu sócio para construir máquinas de caça-níquel. Né? Então a pessoa tomou uma decisão por Jesus Cristo e agora? Isso é ilegal, isso tinha que subornar não sei quantas pessoas, né, políticos, subornar a polícia, subornar um monte de gente para que até prefeitura tinha que né, fiscal, tinha toda uma sequência. E quando essa pessoa falou para mim, e agora, o que eu faço? Porque eu não vou ter mais fonte de renda. Não é simples, não é simples. Então, há uma pregação do Evangelho que às vezes fala de uma salvação que traz solução de todas as coisas. Por isso, é ético, é moral a gente também colocar para a pessoa a alegria, o prazer, a satisfação, a profunda mudança de vida, o significado de vida, ou seja, tem tanta coisa maravilhosa por causa do Evangelho, e principalmente ser livre do pecado, livre da morte, né? Livre de nós mesmos, e livres para viver com Jesus Cristo, mas no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então Jesus não dá uma apólice de garantia, ao contrário, né? Ele vai dizer que aqueles que querem segui-lo, né, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, né? Jesus vai dizer que o Filho do Homem não tem onde encostar a sua cabeça, no momento que foi perguntado sobre privilégios, e Jesus fala, olha, eu não tenho nem onde morar, não tenho nem cama, então não venham me seguir pensando que eu vou ser o Messias que vai se tornar rei, e depois vocês vão ser a nova elite dos judeus, e vão ter os seus privilégios, né? Jesus deixa muito claro o porquê que o seu ministério, né, o seu reino, não se adequa a esse mundo, porque os interesses humanos são interesses, primeiro, de privilégios, e depois a pessoa vai pensar em vida eterna, né? Aquele ditado muito popular, né? As pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção, é uma coisa muito real na vida das pessoas, né? Então, hoje o cristianismo vai se banalizando a ponto de ter muita gente, milhões de pessoas no Brasil, por exemplo, que se denominam como evangélicos, cristãos, etc., mas que pelos frutos, pela forma a qual conduz a sua vida e a maneira que olha para Jesus, não olha como a palavra de Deus nos ensina. Por isso é muito importante esses conceitos que eu acabei de colocar, éticos,
sejam colocados também para a pessoa que vai tomar a decisão, porque depois a pessoa pode dizer assim, eu não quero ser mais cristão, porque você falou que ia ser uma bênção e eu não consigo ver bênção na minha vida. Então é fundamental para você poder também pensar, raciocinar, orar e criar uma estrutura ética e moral para responder com saúde e vida à pessoa, de modo que ela entenda a grandeza e a maravilhosa bênção de ser de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo sabendo que nós incorreremos em dificuldades, em perseguições, em problemas, até provenientes pelo fato de eu ter aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então isso é muito importante, porque hoje há uma grande massa de igrejas, ou há uma grande massa de pessoas que se dizem cristãs, mas que passaram por um processo de salvação que não corresponde àquilo que verdadeiramente está na Bíblia. Por isso é fundamental essa pós-evangelização, no sentido de que nesse processo da decisão nós sejamos claros, verdadeiros, mas profundamente esperançosos de que o Espírito Santo convença essa pessoa a de que ter Jesus Cristo é algo maior, melhor e maravilhoso para a vida dela. Então veja que a qualidade da evangelização da igreja vai também trazer qualidade à membresia da igreja. Esse é um fato interessante que nós deveríamos pensar como líderes, como cristãos, como servos em Cristo, como povo de Deus, como igreja, de que é importante nós termos essa visão. Por isso que há tempos atrás, em pregações, em aulas de escola dominical, eu falei que também a igreja é campo missionário. Porque há momentos que você percebe na vida de determinadas pessoas que quando você fala sobre pecado, quando você fala sobre relacionamento com Deus, quando você fala de compromisso de fé, compromisso de sustento da igreja, compromisso de vida em proclamar o Evangelho, em exercer o seu dom e etc., nós percebemos que há pessoas que refugam, que se afastam, que deixam de frequentar a igreja, ou frequentam só os momentos que ela gosta, né? Então, há uma acomodação da vida cristã, né? Eu me acomodo àquilo que eu gosto, mas eu não me incomodo se as outras realidades da vida cristã não acontecem. Então, essa acomodação pode ser sinal evidente, né? Há pessoas que realmente têm limitação física, nós temos pessoas de idade que não podem mais vir à igreja, temos pessoas enfermas, é outra situação, né? Claro. Mas eu estou dizendo de membros que se tornaram membros e com o passar do tempo se sentem desiludidas porque eu não sinto vontade de ir na igreja, não é necessário, não é importante. Então é o neocatolicismo, né, que a gente está vivendo e que soma os evangélicos com a Igreja Católica. E a gente está criando um neocatolicismo, que é assim, você tem milhões de pessoas que no IBGE, quando faz o censo, diz que é evangélica, e quando você vai nas igrejas, você percebe que a frequência das igrejas, sejam elas quais forem, não é condizente com a quantidade de pessoas na sociedade que se dizem cristãs, e no nosso caso evangélicas, ou pessoas que no próprio hall de membros das igrejas, você percebe isso. É lógico que sempre vai ter um grau de dispersão, é evidente. Você não vai conseguir 100% dos membros serem realmente comprometidos em tudo e naquilo que é necessário, né? Há um processo, por isso que entra o discipulado. E é sobre isso que eu quero falar com você um pouco agora também, que também faz parte da pós-evangelização, o discipulado. Como eu falei antes, o discipulado começa antes da pregação do evangelho, no durante e continua no depois.
Tem gente que olha então e acha que o discipulado é só o depois. Ele pode ter começado antes. E se começou antes com alguém que pregou o evangelho e teve decisão, é importante até que continue com a mesma pessoa ou com o apoio daquela pessoa, de modo que ela possa crescer, porque o grau de maturidade, né, o grau de relacionamento com Deus, o grau de intimidade com Deus vai determinar a qualidade de fé e de vida cristã que aquele membro, aquela pessoa tem com a igreja, com Deus. Por isso o discipulado é importante. E o discipulado é uma ordem de Jesus. O discipulado, existem tantas definições, tantos cursos, tantas palestras, né? Eu já ouvi tanta coisa, mas eu quero buscar um fator mais sintetizador, né? mais direto, né? Discipular uma pessoa é transformá-la à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Isso não quer dizer que quem o faz já o é, mas o fato de eu conduzir outros a isso também me ajuda a ser autodiscipulado, né? Então, o discipulado é uma ferramenta de Deus para o outro e para mim mesmo. A escola dominical nasceu num processo de discipulado, de diaconia, né? Lá na Inglaterra era um trabalho de evangelização de crianças, né? Isso há muito tempo atrás. Era um processo de cuidar dessas crianças e também ministrar a palavra de Deus, e nasceu num processo de discipulado. A escola dominical deve ser sempre um processo de discipulado. Então, as ferramentas de discipulado são várias. O culto, né, o sermão, a liturgia, a escola dominical, a família, né? Vários meios, vários modos são para a criação de uma cultura de discipulado. Agora, a igreja pode também ter ferramentas de discipulado no sentido de direcionar esse crescimento da pessoa em ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, o discipulado, ele pode ser feito 1 a 1, 2 a 1, né? 2 pessoas da igreja e um evangelizado, principalmente quando a pessoa que se converteu é uma mulher e a pessoa que levou a decisão é um homem. Então, às vezes, é necessário que também outra pessoa participe para que não hajam problemas outras questões que possam ser envolvidas, né? Então, a Bíblia diz que a gente deve fazer tudo com ordem e decência, né? E que nós não devemos ter nenhum espírito que permita a ação do maligno no nosso meio, e tantos outros textos bíblicos, né, que vão ministrar para que nós façamos as coisas com responsabilidade, com compromisso, mas que também não tenha nenhuma aparência de mal, né? E isso é fundamental para que o discipulado, então, seja uma ferramenta de bênção na vida dos outros e daqueles os quais estão ministrando. Outra proposta que é possível, que é importante, que espero que no futuro nós possamos fazer, é no GPS, Grupo Paulo Silas. Então, ele é um processo que em determinado momento também procura, né, a proclamação, a pregação do Evangelho, mas também se prepara para que, se a pessoa se converter, eu, a partir daquela conversão, possa alimentar, né, como a própria Bíblia diz, a pessoa que se converte é um recém-nascido, né? E Paulo mesmo fala, né? Filhinhos, né? Nós não devemos ficar só no leitinho, né? Nós temos que comer alimento sólido, né? Não adianta ficar só né? Não adianta só abrir a Bíblia, né? Faz a reunião, lê o texto, faz oração, né? E fica aquele blá blá blá, e não tem uma mudança, uma transformação de vida, né? Então, pelos frutos vos conhecereis. Então, a Bíblia é muito simples nesses aspectos, e essa simplicidade deve ser tratada com zelo, no sentido de que eu faço um diagnóstico de qual a situação que aquela pessoa que se converteu está, na sua vida espiritual, na sua vida ética, moral, né, na sua vida emocional,
e eu vou buscar a orientação de Deus, eu vou buscar inclusive roteiros que podem estar preparados. Nós podemos futuramente, né, no GPS ou individualmente, ter material que ajude ao outro a ser levado nessa compreensão, né? E discipulado não é fazer o outro à minha imagem e semelhança, que é um grande erro que acontece no discipulado e que muitas igrejas às vezes deixam de fazê-lo por erros e problemas que acontecem, né? Problemas e erros sempre vão acontecer, né? Não existe processo e projeto que dê certo 100%. Você tem que fazer correções e exortações porque erros são cometidos, né? Nós não somos infalíveis e por isso mesmo nós precisamos entender que erros acarretarão dificuldades e problemas, mas nós não podemos fixar o erro como uma proposta ou como um modelo, mas corrigi-los e tentar aperfeiçoar para que o discipulado aconteça com consistência, com qualidade, que gere frutos para a vida eterna. Gere uma compreensão da igreja, gere uma compreensão dos dons que aquela pessoa tem, gere uma compreensão do ministério que ela pode exercer na vida da igreja, gere uma compreensão de como ela tem que transformar todas as áreas da sua vida e das realidades das mais simples e comuns, das menores até as maiores. Isso é discipulado. Então, o discipulado pode ter ferramentas, né, como livros, materiais, apostilas, que são bons como referência, mas veja que ele está aberto à dinâmica e à proposta da nossa vida, que é o caminhar juntos. Discipulado nada mais é do que você caminhar junto com outra pessoa ou outras pessoas às quais você vai ministrando. Foi o que Jesus fez, né, durante os 3 anos e meio do seu ministério. Ele viveu com seus discípulos, né, esse foi um momento radical, né, nós não temos como fazer isso, né, de viver, tem até igreja que faz a pessoa viver com você durante um tempo, né, para seguir como Jesus fez o modelo, né, de discipulado. Mas isso é uma questão circunstancial de Jesus, né? Mas o fundamental é eu saber o quanto tempo, de que modo, o que eu vou usar e principalmente o que eu vou buscar de transformação no outro. Não a minha imagem, mas a imagem de Jesus Cristo. E isso é fundamental porque nós precisamos aprender a discipular a partir de um processo de humildade, de servos, de servir de modo a que Jesus seja exaltado e não o outro, ou eu mesmo, e nem a igreja, mas a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, seja considerada. Então, o discipulado é importante, por isso que é bom que seja feito por mais de um, o discipulado, né? E também é importante a preparação do discipulador. Então, nós precisamos futuramente ter um módulo possível, né, de escola dominical sobre o preparo do discipulador e o como fazer o discipulado, porque isso é fundamental. Agora, e se eu ainda não fiz e eu quero começar um discipulado? E se eu levei uma pessoa à decisão e eu não tenho todo esse conteúdo? Creia que o Espírito Santo, como o próprio Cristo disse, né, que o Espírito Santo iria dizer a você o que você tem que dizer quando fosse perguntado. Então, é fundamental que você tenha a noção de que o discipulado vai expressar o conteúdo de fé que eu tenho. Por isso que é fundamental, como nós vimos lá na preparação da evangelização, e também do discipulado a mesma coisa, a minha intimidade com Deus, a minha vida de oração, a minha vida de reflexão, né, de conduta, de fé, de santidade, né, todos esses processos que nós falamos da vida cristã, eles não são feitos só para nós mesmos, eles são feitos para nós, para que nós sejamos capacitados em Deus a fazer a bênção de ser o discipulador de outros. Então, a questão
do discipulado é fundamental para que a gente não cometa alguns erros. Hoje se fala muito de igreja missional, né? Fala-se muito de uma igreja que já nasce do discipulado, e algumas igrejas têm, às vezes, feito um processo, né? Se saído muito bem nesse processo, e outras igrejas não muito bem. O que tem acontecido, no que eu tenho percebido, é o seguinte: discipulado e evangelismo, evangelização, andam juntos. Tem igrejas que começam a dar ênfase no discipulado e viram um processo de ensino contínuo, que é o mesmo problema que às vezes acontece na própria escola dominical. As pessoas aprendem, mas não aplicam, né? Então, a questão do discipulado correto, bíblico, Jesus dizendo na grande comissão, né, ide pregar o evangelho, né, fazer discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, há um ciclo fundamental, né? E tem igrejas que falam assim, nós não vamos dar tanta ênfase em discipulado porque a gente quer enfatizar evangelização. E cometem o erro oposto, né? Igrejas que ficam enfatizadas na evangelização e outras no discipulado. Biblicamente, nós temos que ter equilíbrio. Eu penso que a figura que me vem na cabeça é uma bicicleta, né? Quando você está com o pedal direito em cima e você faz força com o pé direito, o pé esquerdo sobe o pedal e você então tem a possibilidade de novamente fazer a alavanca, baixando o pé esquerdo e sobe o pé direito e sobe o pé esquerdo, e assim você faz a bicicleta andar e tem o equilíbrio. Se você pedala só de um lado, tem uma hora que você não consegue pedalar, porque o pedal fica lá embaixo, né? Então você vai perder velocidade e vai perder o equilíbrio. Por isso que o pedal dos dois lados ajudam a bicicleta a ter velocidade, né? Movimento, e o movimento ajuda você a ter o equilíbrio e ficar em cima da bicicleta. Na questão do que nós estamos falando, é necessário o equilíbrio entre a evangelização e o discipulado. Nenhum nem o outro são mais importantes. Ambos são fundamentais e bíblicos, e ambos são necessários. Por isso, a evangelização deve levar a pessoa convertida ao discipulado. E o discipulado, na questão de também atuação, prática, testemunho e fruto, deve evangelizar. Então, esse processo é um processo contínuo que Jesus colocou como um ciclo permanente de vida na vida da igreja. E isso é fundamental. Então, eu quero que você, nesse pós-evangelização, reflita com bastante conteúdo, bastante importância dessas questões que nós colocamos na pós-evangelização, né? Primeiro foi a questão da decisão. Segundo, foi a questão ética, moral, né, da pessoa saber realmente o que é seguir a Jesus Cristo. E terceiro, a questão do discipulado. Se nós tivermos essa pós-evangelização com esses conteúdos, nós estaremos realizando aquilo que é proposta de Deus, que é proposta da palavra do Senhor, e isso será, evidentemente, bênção na vida da igreja. Eu espero, então, que você possa ter tido a oportunidade, né, de refletir junto comigo nessas questões, e que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça na visão da evangelização e, consequentemente, do discipulado, e possamos, então, assim, cumprir os propósitos os quais Deus determinou no seu reino e de um modo especial para a sua igreja. Que Deus te abençoe, que você seja cuidado e abençoado durante essa nova semana e que nós estejamos, então, olhando para o nosso norte. Nosso norte é Jesus Cristo. Caminhemos em direção a Ele. Deus te abençoe.